Um dos principais indicadores utilizados pelo mercado financeiro para avaliar o comportamento do consumidor e definir o acesso a produtos como empréstimos, cartões e financiamentos, o score de crédito funciona como um termômetro de confiança, baseado nesse histórico financeiro de cada pessoa e também das empresas. No programa de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre a importância do indicador, como ele é calculado, o que fazer para melhorar a sua pontuação, credibilidade, redução dos riscos do endividamento, da inadimplência, além, é claro, de orientações para quem precisa de crédito. Você está precisando de crédito, está precisando de dinheiro. Pode ser que você não esteja conseguindo o empréstimo, o dinheiro que você precisa, porque o seu histórico não tá legal. E a gente vai explicar como funciona isso e, claro, lhe ajudar a sair dessa. E para fazer esse programa, nessa sexta-feira, estou recebendo aqui Leandro Trajano, personal financeiro, que nos fez essa provocação muito válida e hoje ela vem pro ar. Seja bem-vindo. Obrigado, coisa boa, Natália, estar com você, com o Rodrigo, com o Rafael também, e trazer uma pauta que é tão importante e... Na verdade, muita gente já ouviu falar, né? Score de crédito. Score. Mas que danado é isso? O que é que influencia positivo ou negativamente? O que é que abre ou pode fechar portas para mim? Pessoa física, empreendedor, para quem tem um negócio, ou seja, para o presente e para o futuro é importante e é provocativo. Porque para você ter um bom score, você tem que se organizar. E isso abre muitas possibilidades para você também. E mesmo que não tenha um bom score, também tem como correr atrás de crédito e é tudo isso que a gente vai trazer aí nessa manhã. Boa. Em um país com tantos endividados, né, gente? Crédito é algo que é fundamental. Obrigada, Trajano. Também com a gente, Rafael Demerri, especialista em serviços financeiros do Sebrae Pernambuco. Bom demais tê-lo de novo com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. De fato, essa pauta ela é muito relevante. Não só para pessoa física, né, como já foi dito aqui pelo Leandro, mas como também para a nossa pessoa jurídica. Afinal de contas, essas pessoas elas se conversam quando você vai acessar o crédito, né? Então você conseguir manter o seu nome limpo, seja a sua empresa ou seja uma pessoa física, é realmente muito relevante. E a gente vai tratar isso realmente aqui hoje com pessoas realmente boas e que entendem essa pauta. E você está entre elas, viu, Rafael? Estamos sim. Boa, já com a gente também Rodrigo Costa, especialista em educação financeira pela Serasa. Serasa, que é um desses grupos que compartilha os dados para avaliar como é o seu histórico. Então é importante demais ter essa participação também, já Rodrigo, com a gente. Deixa eu lembrar aqui, você que está nos acompanhando, como você pode participar, como você pode fazer para nos acompanhar. A gente está ao vivo para todo o estado, FM 90.3 aqui no Recife, Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Pesqueira, também no aplicativo aí, meu amigo, onde você estiver. Tem YouTube também, vai lá no YouTube, Rádio Jornal, a gente está ao vivo no YouTube, você pode assistir e deixar inclusive a sua pergunta, tem um chat aqui ao lado direito da tela e você deixa a sua dúvida, vai participando do programa, fazendo o programa com a gente. Se você prefere o WhatsApp, temos também o WhatsApp aqui à sua disposição, 991478520. 991478520. Aproveita essa sexta-feira para tirar suas dúvidas, para repensar a sua vida financeira, o que é muito, mas muito importante. Bom, deixa eu começar aqui então com o Trajano, para a gente entender, Trajano, você já falava o que é isso, score de crédito, histórico de crédito. Que papo é esse? Isso existe desde sempre no Brasil? É algo novo? Explica pra gente. Score é placar, né? O pessoal gosta muito de usar nome em inglês, né? Tem uns que já estão muito aportuguesados aí, né? Desde o hot dog e tantas outras coisas. Então, o score de crédito é um placar de crédito. Como é que eu tô para ter acesso a esse crédito? Essa linha aí vai de 0 a 1000 a pontuação. Então, é bem ampla, assim, digamos, né? E aí vai ampliando. Se a pessoa está abaixo de 500 pontos, é muito difícil conseguir ter acesso ao crédito. A partir de 500 você começa a ter acesso a algumas linhas, mas os juros não vão ser mais convidativos, nem todo mundo vai abrir tantas portas e normalmente começa a melhorar a partir dos 600, aí 700 pontos você já começa a ter mais abertura. Quem está de 800, 900 para lá tem mais poder de barganha, tem mais possibilidades, né? E isso é muito interessante. E o mais importante, crédito, que muita gente pensa, que está ouvindo a gente agora, mas crédito para quê? Eu não estou endividado, eu não estou enrolado. É crédito para tudo, para quem quer financiar um imóvel, para quem quer financiar um veículo, para quem quer tomar um empréstimo. E nem todo mundo que toma empréstimo é porque está mal das pernas, como se diz. O crédito serve para você respirar, ou seja, o capital de giro, para quem empreende e não está conseguindo manter a empresa em dia, e para a família a mesma coisa, eu não estou com as contas em dia. Então talvez eu precise respirar. Ou para quem quer ir além, para quem quer crescer. Então, crédito para respirar ou para crescer. Crédito para ir além como? Para ir além porque você quer aumentar seu negócio, você quer fazer investimentos para tomar uma proporção diferente. Ou também em relação à família. O crédito bom é a dívida boa
quando eu quero comprar um carro novo, quando eu quero comprar um imóvel, porque eu acredito que eu posso me endividar porque eu tenho saúde financeira para pagar essa dívida, para dar um salto para a minha família e nem para o negócio. Então, o crédito ele vai de uma ponta a outra e se a gente se organiza, consegue ter acesso a crédito melhor, condições diferenciadas que podem contribuir para o que a gente busca para o nosso futuro. E aí, gente, o que você plantou, você vai colher no score de crédito. Isso. É isso. Se você foi um bom pagador, você vai ter essa colheita positiva. Se você atrasou contas, e aí eu sei que as pessoas não atrasam porque não querem pagar, mas é porque muitas vezes não tem dinheiro para pagar, isso vai influenciar nesse indicador que pontua para as empresas e para os bancos se você é um bom pagador ou não. E aí Trajano falou da pontuação. Por exemplo, assim, né, Trajano? Se você está classificado entre 0 a 300, quer dizer o quê? Que é aquele, sabe, a base, o primeiro indicador. Quer dizer que você tem risco alto de inadimplência. O que é o inadimplente? O que não consegue pagar a conta. E aí, Rafael, como é que o banco vai emprestar para alguém? Como uma loja vai emprestar, vai fazer um crediário, vai fazer uma prestação aí grandiosa com alguém, se aparece lá, eita, esse aí não paga. Então, você precisa estar muito atento no seu comportamento, perfeito, não é? Quais são essas orientações para quem está nos acompanhando? Perfeito, é exatamente isso. Se o nosso empreendedor, ele realmente tiver um comportamento adequado com as suas finanças pessoais e finanças empresariais, de fato ele vai conseguir acessar o crédito. Caso ele não tenha um comportamento tão bom, ele vai ter muito mais restrições. Obviamente, tendo menor prazo para pagar e uma maior taxa de juros para poder pagar. Então, isso faz com que esse crédito fique muito mais difícil para o empreendedor poder acessar. Tá? Quando a gente fala em termos de comportamentos, a gente está falando majoritariamente de identificar se você de fato precisa daquele crédito. Porque muitas vezes a gente não precisa, o empreendedor ele não precisa do crédito. Às vezes ele precisa, na verdade, de uma capacitação, de uma consultoria, de uma estruturia para saber de fato o que é que ele precisa no negócio dele. Será que é hora de ampliar? Vou pegar um financiamento para ampliar. Será que é momento para isso? E a gente preste atenção que o Rafael fala muito do empreendedor. Ele vem aqui também para falar do CNPJ. Perfeito. Eu estou lembrando dos MEIs, daquele microempreendedor, o pessoal que tem outro ritmo de trabalho e que também podem estar enfrentando essas dificuldades do score. Perfeito. Muitos deles enfrentam, de fato, porque um dos nossos principais problemas que nós temos no Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, é o empresário confundir suas contas com suas contas da empresa. Né? É muito difícil, de fato. Tá? Então, aquele empreendedor que consegue dar esse salto, consegue separar realmente muito bem, ele tende a ter uma vida muito mais tranquila quando ele fala de empreendedorismo. Tá? Quando a gente fala de comportamento, muitas vezes o empreendedor, ele acha que precisa, sei lá, de 10 mil reais. E ele vai no banco procurando 10 mil reais. Tá? Mas o banco, o gerente vai perguntar para você, para que você quer esse recurso? Rapaz, que eu estou endividado. O gerente vai olhar para a tua cara assim, vai dizer, rapaz, tu não é meu perfil de cliente. Mas se você fala assim, estou precisando de 10 mil reais para poder ampliar o meu negócio, como o Leandro bem falou, porque eu quero comprar um maquinário novo para minha empresa, para poder ampliar minha capacidade produtiva, o gerente vai olhar, opa, é esse o perfil de cliente que eu quero. Tá? Então a gente precisa ter uma noção muito grande do que a gente precisa de crédito. E para isso, o Sebrae desenvolveu no ano passado uma ferramenta excelente chamada Planejadora Sebrae. Planejadora Sebrae. Planejadora Sebrae. Essa ferramenta auxilia o empreendedor a entender de fato se ele está precisando de recurso, porque às vezes é só ele regular como é que está o fluxo de caixa dele, regularizar as compras dele, para que ele possa de fato no mês seguinte estar com dinheiro em caixa e não necessariamente acessar o crédito, né? Mas estar com a vida realmente mais tranquila na sua empresa. Tá? Ou se de fato ele precisa de crédito, ele não vai precisar talvez de 10 mil reais. Ele vai precisar de 7.657,23 centavos. Afinal de contas, o crédito ele é um remédio. Na verdade, é um remédio para uma dor ou para uma necessidade sua. E de repente, se você está dando uma dose muito alta para esse paciente ele pode morrer se a dose for muito grande ou se a dose for muito pequena. Essa planejadora Sebrae, ela é online? Como é? Tem que até o Sebrae pedir ajuda? Pode fazer online? Pode fazer tudo online. É uma plataforma online gratuita do Sebrae. Basta você entrar com o seu CPF. Lá, se a empresa estiver vinculada ao seu CPF, já vai aparecer as empresas que estão vinculadas ao seu nome.
e você já consegue clicar no número da sua empresa e criar planos. Você pode se divertir lá com os números da sua empresa, apresentando seus indicadores financeiros, quanto você tem recebido de cartão de crédito, quanto é pagamento à vista, 30 dias, 60 dias, enfim. Você consegue, de fato, se divertir, né, para poder conseguir fazer um planejamento adequado para a tua empresa. E, obviamente, fazer as projeções. E tem um ponto que eu acho que pode ser bem interessante, Natália, é o seguinte, que eu conheço um pouco aí da planejadora, de como funciona, tá? De outros eventos, de outros momentos aí também, que eu tenho trabalhado muito com o Sebrae Brasil afora. Então, a planejadora é uma forma, no caso falando aí do empreendedor, tá? Dele ter um mapeamento, dele ter uma arrumação para quando chegar na instituição financeira, seja ela qual for, tá? Cooperativa de crédito, bancos tradicionais, entre outras aí que podem contribuir com o crédito, chegar organizado. Imagina que hoje é uma noite especial para você. Você vai sair com seu esposo, tal, fazendo, enfim, casamento, do que for, de um dia especial. Você vai se organizar, você vai botar uma roupa, vão pensar num lugar legal para ir. O empreendedor, a pessoa física, não importa, quer tomar crédito. Ela não vai se organizar, não, porque tomar crédito, seja para crescer ou para respirar, é um momento especial ali. A pessoa tem que se organizar. Ou se organizar de que forma? Você vai chegar de frente para a pessoa, para o gerente do banco, da instituição financeira. Vai perguntar qual é o teu faturamento, ou qual é a tua receita, no caso da pessoa física. Sempre pensando nos dois aí, tá? Para que você quer crédito? Crédito tem linhas diferentes. Se você vai tomar crédito para investir, é uma linha diferente. Se você está enrolado, é outra linha diferente. Os juros que vêm também são diferentes. As condições, a possibilidade de você ter uma carência, tá? Então, vai tomar crédito, se organiza, tem as informações. E a planejadora pode auxiliar muito nesse sentido. Para você chegar entendendo melhor quais são tuas receitas, tuas despesas, como é que está o teu fluxo, a projeção disso. Dessa forma, se você chega e se apresenta de uma maneira mais confiável, você sabe o que pode ter em garantia, qual é o teu faturamento. Se você conhece um pouco do teu negócio, da tua vida, quem está do outro lado vai ter mais confiança em você. E quando a gente fala de crédito, crédito é o quê? Confiança. Então, se você transparece a confiança para quem está do outro lado, a possibilidade de você ter acesso a crédito de forma diferenciada é muito maior. E isso impacta muito para a pessoa física ou para o empreendedor. Porque se as condições são melhores, vai muito além, só para encerrar aqui, da parcela, que é o que a maioria das pessoas se preocupam. A parcela cabe no bolso ou não cabe? E aí quem está do outro lado pode jogar. Eu vou botar uma parcelinha menor para caber no bolso, mas eu estendo por mais 24 meses, 2 anos de dívida. E aí, será que é o melhor caminho? Então você tem que olhar quais são os juros, qual é o custo efetivo total dessa operação, para que você tome uma decisão acertada. A pessoa vai comprar uma passagem de avião, pesquisa. Vai comprar um celular, pesquisa. Vai tomar crédito, vai na instituição que já é cliente, porque acha que a outra que ainda não é cliente não vai dar uma condição melhor. Muito pelo contrário. Ela tem tudo para dar uma condição melhor, sim. Por quê? Justamente por você ainda não ser cliente dela. Pesquisa, gente, pesquisa. A gente sabe Natália, que... Deixa eu só saudar primeiro, claro, o Rodrigo Costa, tudo bem? Aqui, especialista em educação financeira da Serasa. Obrigada por estar com a gente. Fica à vontade. A gente que agradece aqui o espaço. E só para corroborar aqui com a palavra dos colegas, a gente precisa levar em consideração que esse microempreendedor, né, e essa plataforma, né, a planejadora, mas a gente tem que lembrar que o microempreendedor, antes de tudo, é uma pessoa física que cresceu num ambiente onde a educação financeira era quase que um mito, né? A gente, aqui, brasileiro, de maneira geral, a gente não cresceu num ambiente seguro do ponto de vista de educação financeira, de entendimento dessas variáveis que o colega comentou sobre fluxo de receita, fluxo de caixa, entrada, saída, nem na vida comum, né? Dado que a gente tem hoje um pior número na série histórica de inadimplência no Brasil, com mais de 82 milhões de consumidores com o nome negativado. Isso é reflexo de uma trajetória histórica de ausência de informação. Então, a ferramenta planejadora, assim como outros simuladores, né? Então, a Serasa no site, a gente tem um blog, né? A gente tem uma página dentro do site que reúne muitos conteúdos gratuitos de maneira muito didática, de forma que esse consumidor consiga se disciplinar, se doutrinar enquanto pessoa física, para que, enquanto pessoa jurídica, ele carregue consigo, né, esses ensinamentos, porque não tem como dissociar, né? O microempreendedor, ele é um cidadão, antes de qualquer coisa, que viveu num ambiente inseguro financeiramente. Então, a planejadora e qualquer outro recurso que esse consumidor fizer uso, vai facilitar demais a vida dele como pessoa física, como pessoa jurídica. E eu acho que o principal ponto também é reconhecer que a gente tem essa limitação. Sim. Porque tem muita gente que acredita que não precisa, que domina, que conhece, porque domina tecnicamente o nicho de negócio que escolheu atuar. Ok.
Mas ninguém sabe tudo, né? E o mercado ele é muito volátil, né? Financeiramente a gente vem passando por muitos altos e baixos, muitas crises de âmbito mundial e que faz com que a gente precise se reinventar. E a reinvenção vem da informação, da qualidade da informação que a gente absorve. Então, bora partir do princípio que a gente não sabe, que a gente precisa aprender sempre um pouquinho mais e recorrer a essas ferramentas, a planejadora ou qualquer outra, desde que isso agregue valor para o negócio e para o conhecimento, né, para a evolução, tanto do consumidor quanto do empreendedor. Isso vale, né, Rodrigo, até inclusive para quem não está devendo. Exatamente. Que está nos ouvindo agora pensando, não, sempre paguei tudo em dia, não estou devendo, eu consigo me organizar. Tudo bem, você às vezes consegue se organizar porque o seu faturamento, aquilo que você tem à disposição, ele dá conta. Sim. Mas não é a realidade de todo mundo. E inclusive aí, olhando, não é da maioria. Da né? maioria. E aí olhando para o CPF... mais ainda, as pessoas têm a dificuldade do básico. Esses números todos, né, gente, que estão aparecendo agora aí de endividados no Brasil. Sim. Aí surge desenrola. Trajano até usou o termo para você que está enrolado. Aí o povo quer saber do desenrola. Tá todo mundo aqui perguntando. A gente já vai entrar também, pessoal, nessa questão do desenrola. Mas eu ainda quero falar um pouco mais com o Rodrigo sobre esse tal score de crédito. Porque o Rodrigo é da Serasa, que é uma organização muito respeitada no Brasil. Sim. Quando saem as pesquisas lá, você vê tantos estão devendo, tantos estão inadimplentes, segundo a Serasa. Então é muito respeitado. Eu quero saber como a própria instituição, a própria entidade tem visto esses números recentes. O brasileiro está se endividando mais? O que as pesquisas estão mostrando? Ou isso já é uma consequência de um comportamento? Está diferente? Não está? Já é uma rotina? Porque assusta, cai na boca do povo, todo mundo começa a dizer que agora está pior do que era. Como o Serasa está vendo isso? Olha, a gente acompanha esses indicadores com um mapa de inadimplência já há 10 anos, né? Esse é o pior número, de fato, da série histórica. E quando a gente observa a fotografia de 10 anos atrás, não era muito diferente. Então, por isso que a gente fala tanto do posicionamento da educação financeira, porque não existe uma outra via mais consistente do que a própria conscientização desse consumidor de como utilizar melhor a sua renda. O programa Desenrola, por exemplo, ele é muito bacana, mas do ponto de vista de reorganização pontual, para que esse consumidor ele tenha um impulso, sabe? Ele tenha um incentivo a mais para sair do sufoco. Mas não é uma alternativa perene para o resto da vida. Ela é de curto prazo. A gente acompanhou isso no ano passado e viu que durante o desenrola da primeira versão, a gente teve uma estagnação na curva de crescimento da inadimplência. Mas depois que passou o desenrola, a curva voltou a subir. Tanto é que saímos de 73 milhões na época para agora 82 milhões de inadimplentes. São mais de 50% da população adulta nesse cenário, né? Então, o nosso posicionamento, além de, claro, né, permitir que esse consumidor saia do sufoco com negociações que permitam ali um desconto diferenciado, parcelamento, porque a gente tem uma plataforma digital de negociação que é parceira de mais de 2.200 empresas no Brasil. E dentro do Desenrola 2.0, o ecossistema Serasa também vai estar à disposição dos grandes bancos. Então, os grandes bancos que são parceiros da Serasa vão disponibilizar suas dívidas para a negociação dentro da plataforma com descontos que chegam até 90%. Então, dentro desse sufoco, e a gente observa muito, Natália, que isso tem total relação com... Às vezes o consumidor no corre do dia a dia ele não consegue perceber os efeitos externos que geram de comprometimento na vida dele. E aí ele vai meio que no automático e não se policia um pouco mais. Mas é importante considerar que a gente vem de uma alta taxa de juros ao longo de um longo período. A taxa básica da economia, que é a Selic, ela influencia várias outras taxas. Então ela influencia, por exemplo, o custo do crédito, o custo do financiamento, o custo da taxa do cartão. E aí o consumidor ele só foi. E aí ele viu lá o sufocamento da renda dele, a perda do poder de compra, né? Então, com mais limitação, mais dificuldade, e aí começou a utilizar o cartão como extensor de sua renda. E os juros do cartão, todo mundo sabe. Exatamente. Sobretudo o rotativo, né? Sobretudo quando ele não paga ali a fatura completa e aquele montante restante vira para a próxima fatura. E aí, dentro do comportamento desse consumidor, a gente estudou e viu que boa parte do que o consumidor vem gastando no cartão hoje não é por impulso. Ele não está comprando roupa nem sapato. É comida. Ele está fazendo a feira no cartão de crédito. Ele está pagando a conta de água, a conta de luz, porque o dinheiro não sobrou. Né? Então ele ficou numa situação mais apertada e são serviços essenciais. Claro, precisa. É o mínimo necessário para se viver com dignidade. Né? Então vai lá e usa o cartão
bola de neve. Rodrigo falou de inadimplentes. Eu gosto sempre de explicar aqui, gente, que o endividado é um, o inadimplente é outro. Sim. O inadimplente é aquele que não tem dinheiro para pagar a conta. Devo, não nego. Exatamente. Não tem. A pessoa olha assim, eu não tenho. Não sei o que é que eu vou fazer esse mês, né? Onde eu vou tirar dinheiro, né? Exato. E o endividado é aquela pessoa que, por exemplo, pode ter feito um financiamento habitacional. Eu tô muito. Tá endividado? Claro, passei o cartão de crédito, ainda não chegou a fatura, não paguei, gerei uma dívida. Exato. É claro. Então é uma forma da gente pensar e são perceber. elevados, mas tem que fazer a separação. Mas concordo, o pensamento é esse. Muita gente a gente fala, a pessoa diz, não, mas eu não estou endividado, eu não estou com dívida. E aí eu brinco em alguns eventos, eu digo, hoje é dia tal do mês, quem já passou o cartão de crédito aqui? A maioria levanta a mão, digo, está todo mundo endividado. A questão é, vários vão pagar a fatura quando ela chegar e outros vão olhar e dizer. E aí, já entrei, né? Claro. Reforçando aí com o que o Rodrigo estava falando, pegar um gancho. Fantástico, desenrola. Mas é remédio. Exatamente. A gente precisa de um trabalho preventivo. Um trabalho preventivo, porque ele vem, tá, para desenrolar as pessoas que naturalmente estavam enroladas, mas ali na frente vão estar enroladas novamente. Todo ano vai ficar nessa. Então não é saudável para o próprio programa do Desenrola se isso acontecer. Então, o trabalho preventivo precisa ser feito. Esse gancho do que ele trouxe é fundamental. Eu tenho reforçado muito isso. A gente precisa desse tipo de ação também. Não só num momento como esse, que a gente sabe que também tem um pico político, tudo que acontece, né? Mas, assim, é muito forte o que está vindo com o Desenrola. E, sobretudo, essa outra fase dele aí que está para entrar, porque as pessoas que não estão enroladas, mas estão apertadas, estavam questionando. Peraí. E eu? E eu que pago na me conta, sufocar para poder participar. Eu deixo de sair, faço tudo para honrar minhas contas. Aí quem não está honrando vai ter 30% até 90% de desconto. E aí se abrir os olhos para pensar nessas pessoas também. Só que como vai ser o filtro, vamos ver, né? Gente, tem pergunta chegando, tem várias questões para a gente pontuar. Então uma pausa rapidinha, a gente volta já, depois do intervalo. Debate em rede. Minuto TJPE. O TJPE, por meio do Núcleo Moradia Legal, realiza no dia 25 de maio o seminário Regularização Fundiária, Território e Meio Ambiente, Caminhos para um Brasil mais Justo e Sustentável. O evento acontecerá de forma presencial na Escola Judicial de Pernambuco, ESMAP, localizada na Ilha Joana Bezerra, no Recife, das 9 às 5 horas. No total, estão sendo oferecidas 120 vagas. Os interessados têm até o dia 10 de maio para realizar as inscrições. Para mais informações, acesse o site tjpe.jus.br. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Inovação, agilidade e eficiência. Preço baixo, todo mundo diz que oferece, mas a economia de verdade tem que ser parceirão. Macarrão comum Bom Sabor Espaguete, pacote com 400 gramas por apenas R$ 1,89 a unidade. Flocão de milho Maratá, pacote com 500 gramas por apenas R$ 1,39 a unidade. Laranja pera tá por apenas R$ 1,69 o quilo. Atacadão, seu parceirão. Ofertas válidas de 8 a 11 de maio. Prezado cliente Unimed Recife, estamos cientes das dificuldades para agendamento de tratamentos oncológicos e imunobiológicos com um de nossos credenciados. Acompanhamos a situação de perto e garantiremos a continuidade integral da sua assistência sem qualquer interrupção. Para darmos todo o suporte e acolhimento necessários, disponibilizamos um canal de comunicação exclusivo para estes clientes pelo WhatsApp 81 991 39 0034. É a Unimed Recife cuidando de você. Diretora Técnica Médica, Doutora Maria de Lourdes Cede Araújo, CRN 3367. Eita, vai ser um estresse lavar toda essa louça. Ô maninha, não tem estresse não. É só você usar o detergente Dragão. Lava suas louças, lava seus talheres, lava as panelas, tudo isso e muito mais. O que faltava pra deixar a louça limpa, com detergente Dragão, não falta mais. Sujou, usa Dragão. Usa, maninha. Se
dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo e 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Gente, voltamos com o debate da Supermanhã aqui na Rádio Jornal. Tem perguntas, inclusive eu tenho já aqui para Rafael do Sebrae que está com a gente. Mas antes, lembrar você que a gente está falando de score de crédito, como destravar oportunidades financeiras e dar essa olhada para o seu histórico. O seu histórico, diga qual é a sua pontuação. Você está aí nos ouvindo pensando, será que esse papo é para mim? Será que não é? Você já se interessou em saber a sua pontuação para entender se, diante a entidade bancária, as lojas, você é considerado um bom pagador? Então, essa é uma boa dica para essa nossa volta de intervalo agora. Você pode, enquanto está nos ouvindo, consultar a sua pontuação. Vamos combinar isso? Você vai nos ouvindo, consulta a sua pontuação. A gente tem aqui todos os nossos especialistas, claro, vão poder lhe dizer se a pontuação está boa ou não está, se isso lhe impede de alguma forma de buscar crédito. Então, consulte agora e manda a sua pergunta, 991478520. Leandro Trajano, personal financeiro, para consultar essa pontuação, como o nosso ouvinte e a nossa ouvinte faz? Pode ver agora, né? Olha, eu vou matar essa no peito. Posso responder, mas eu tô com um cara meu que Deus. É a melhor pessoa para responder isso. Então, Rodrigo Costa do Serasa. É isso aí. É extremamente fácil consultar e gratuito. A pontuação do score ela fica disponível no aplicativo da Serasa, então o consumidor que está ouvindo a gente agora, ele pode acessar, baixar o aplicativo, faz um cadastro com o número do CPF. Certo. E aí, logo na primeira tela, ele vai conseguir monitorar de forma gratuita a pontuação dele. Não somente isso, o aplicativo vai trazer um conjunto de funções que facilitam a gestão financeira dele. É bom destacar isso. Tudo de forma gratuita. Então, no aplicativo, ele consegue ver contas para pagar, se ele está negativado ou não, se tem alguma dívida em protesto no CPF dele. Se ele tem um CNPJ associado ao CPF, ele consegue monitorar o CNPJ também. Mas falando sobre score, é lá que ele acompanha. É simples, A pontuação é de 0 a 1000. E, de novo, o score, ele é um sinalizador do comportamento desse consumidor. Então, ele é uma composição de múltiplos indicadores. Então, não existe uma receita pronta para o consumidor de maneira geral. Porque como a gente avalia, através dessa pontuação, o comportamento, é sempre uma avaliação individualizada. Então, na medida que esse consumidor ele tem um comportamento, por exemplo, de pagar as contas em dia, a chance dele ter um bom score é alta. Porque o colega falou sobre crédito estar associado diretamente à confiança. E é isso que o score ajuda as empresas credoras a avaliarem de maneira sistematizada. Será que o Ricardo ele é confiável? Será que ele tem um comportamento financeiro que compreende o crédito que ele está solicitando? Porque às vezes a gente quer um crédito para fazer algum investimento, comprar algum bem, mas a gente não avalia dentro de casa, dentro das nossas contas, se a gente tem renda suficiente para aquele crédito. Capacidade de pagamento. Então, como a instituição a que vai conceder o crédito, ela não te conhece enquanto consumidor, então ela vai avaliar algum parâmetro de mercado para poder saber se aquele crédito que você está pedindo, ele é seguro ou não, se existe algum risco. É até educativo, Exatamente, se existe algum risco de você não cumprir. Então o score ele é esse termômetro, mas não é um decisor, ele não é uma sentença final. É bem importante a gente deixar claro isso para o consumidor. Ele é orientativo porque, no final, a instituição financeira ela tem a sua própria política de crédito. Verdade. Então, ela também avalia seu poder de capacidade de pagamento através de sua renda. Então, você pode ter uma boa pontuação, mas a sua renda não ser suficiente dentro daquela política de crédito. Sim. E com isso, ele vai te negar ou vai diminuir aquele valor que você requisitou. Então, é uma série de fatores, é uma conversa bem interessante, porque são muitas variáveis aqui. O score não é tudo, mas é uma referência muito forte. Eu tentei acessar, eu fui aqui, Rodrigo, por isso que eu estou digitando aqui, porque eu fui pelo site, o site porque seria mais fácil para mim agora, e
o site me direcionou para o aplicativo. Tá. Então eu estou fazendo aqui o download do aplicativo agora para conseguir ver como está esse meu. Eu acho que o meu eu até vejo pelo site direto. Tem a possibilidade, né? Sem precisar baixar o aplicativo. Ele me eu digo que às vezes a pessoa, a memória do celular está sempre tão cheia, né? Tem gente que fala, mas o aplicativo, eu acho que a minha normalmente eu checo pelo site, é uma boa alternativa. Será consumidor, não é isso? Isso. É muito boa a tua fala, por quê? Rafael. Porque quando a gente fala de crédito, né? É sempre bom a gente poder manter um relacionamento com a instituição financeira que a gente deseja realmente acessar um crédito no futuro. Mas como o Leandro falou um pouquinho antes, né, pode ser que alguma instituição financeira tenha interesse em você. Tá? Se você conseguir disponibilizar seus dados através do Open Finance, tá, que é uma iniciativa do Banco Central, tá, você consegue disponibilizar seus dados para a instituição financeira que você tem interesse. Então, de repente, você tem um histórico junto ao Banco X, tá? E você buscou o crédito em diversas instituições financeiras, identificou que o Banco Y tem uma taxa de juros mais adequada, tem uma linha de crédito mais adequada para você. Então, se você consegue disponibilizar seus dados via Open Finance para essa nova instituição financeira, você pode terminar tendo condições ainda melhores. Como faz isso? Qual o caminho para o Open Finance? Via de regra, pelo próprio aplicativo do seu banco, você consegue conectar as contas. Então, você termina disponibilizando, sei lá, você tem uma conta no banco A. Você entra no aplicativo, disponibiliza isso para o Banco Central. Aquela informação, manda. Para que você possa disponibilizar isso para outra instituição financeira. Tá? Hoje em dia é muito simples. Há anos atrás, quando foi publicado, isso era um pouquinho mais complexo. Mas hoje, e não vai ter um risco de golpe, não vai abrir dessa forma, só para esclarecer. É como se você estivesse até dizendo, desculpa, Rafael, mas só uma contribuição rápida. Tanto você pode ir atrás, como você... O nome já diz Open Finance, você está abrindo suas finanças. Isso. Só que você não está abrindo para estar aqui na rádio, no jornal ou no site. Entre as instituições financeiras, o que pode ser bom para você. Porque você está quietinho e parado ali, pode ser que uma instituição financeira faça contato com você e diga, vem cá, tu tem um empréstimo aí que teu juro está de 3%. Eu consigo reduzir esse juros para 2%. O prazo ia cair, a tua parcela também. É do teu interesse. Isso não vai cair do céu se você não tiver suas finanças abertas. Então é mais positivo do que negativo. Fica mais fácil do que você ficar batendo E deixa eu dar uma contribuição do SCOL. Isso também melhora o SCOL, tá? Também melhora o SCOL. Porque dentro do aplicativo da Serasa, você também tem a possibilidade de abrir as suas finanças. Porque o que é o SCOL, né? O acesso ao dado. Eu preciso conhecer esse consumidor. Então, quanto mais ele atualiza os dados, quanto mais ele compartilha essas informações de maneira segura, eu consigo entender melhor o comportamento dele e, de repente, contribuir com o SCOL dele. Então, ele consegue conectar as contas bancárias dentro do aplicativo da Serasa, porque o aplicativo da Serasa é um aplicativo financeiro, ele é um assistente de pagamento, então tem um banco por trás, então isso dá total segurança para o consumidor do ponto de vista de regulação com o Banco Central, e aí ele faz essa conexão de contas e, obviamente, dependendo desse comportamento financeiro dele nessas contas, a pontuação dele pode subir. Olha, os ouvintes foram consultar, viu? Bora ajudar o povo. Yuri mandou aqui a foto, inclusive, gente, um print da tela. Coisa boa. Obrigada, viu, Yuri, por estar com a gente fazer aí a simulação que eu pedi para que o povo ajudasse. A pontuação dele, gente, 787, ok? Boa, muito boa. E aí ele diz, limpei meu nome tem 4 meses. Consigo financiar... Já tá perguntando aqui bem focalizado. Consigo financiar um carro de 130 mil? Talvez seja difícil agora a gente lhe falar se você consegue, viu, Yuri? Tem muitas variáveis. 787, que é um score considerado... Já tem acesso a muitas linhas. Ele já tem acesso a... Gente, ele fez ele usa esse termo que é super popular, mas limpou o nome há 4 meses. E já está aí, com o score. E veja, esse é um bom exemplo, porque nosso colega também pontuou isso, né? Dependendo da variável que você mexe ali no seu score, e nesse caso foi limpar o nome, a pontuação pode subir mais rápido mesmo. E aí ele vê de um histórico de 4 meses atrás com o nome negativado, e agora ele está com um score acima de 700, que é um score considerado alto, né? Está muito próximo de 1000. Então, por essa pontuação, e aí de novo, não é só isso que é levado em consideração na concessão do crédito, mas é um sinalizador importante, a partir dessa pontuação é muito provável que ele consiga uma boa carta de crédito. A gente não consegue aqui precisar o valor. 130, enfim. Mas 4 meses para subir essa pontuação, eu considero rápido, sim. Anderson Alves, de Tabatinga, Camaragibe. Score está com pontuação de 662. Posso financiar uma moto?
Também já trouxe uma questão bem da realidade dele, do dia a dia. 662 está aqui considerado como um bom perfil de crédito. Exatamente. É isso, né, meninos? Isso. Rafael, quer falar? Veja, é porque quando a gente vai a instituição financeira, né? Não a gente, a instituição financeira Sim. vai analisar o perfil do tomador do crédito, não é apenas o score, né? É de fato você saber quanto que você tem para dar de entrada, qual a tua capacidade de pagamento. De repente você tem, sei lá, 50 mil, quer financiar um carro de 200, mas tua capacidade é para 110. Né? Por quê? Sim. Por conta da tua renda, por conta do teu endividamento. Tem várias né? questões para serem combinadas aí. Diversas variáveis. A tua renda tem que dialogar também com esse valor que você quer de carta de crédito. É isso aí. Eduardo de Areias, gostaria de saber se colocar CPF na nota fiscal aumenta o score? Nada a ver, Rodrigo. Nada a ver. Eita, Eduardo, então essa vai gente ficando. Na prática, para quem é de Recife, por exemplo, tem algo muito eficiente, que é a questão do IPTU, né? É verdade. E aí outras prefeituras... ele é de Areias, no caso, né? Então, Isso, Recife. Aí tem gente que fala, mas não é o nosso foco aqui, tá? Mas eu gosto muito de divulgar isso, né? Porque muita gente reclama, mas não se mexe. Então, todo ano, você tem a possibilidade de 1 a 30 de novembro de buscar um desconto no IPTU se você é de Recife. Então, botar o CPF na nota de serviços, no caso supermercado não, vai te gerando um crédito. E quem nunca fez isso, tem o crédito dos últimos 5 anos acumulados. Entre outras coisas aí que a pessoa tem, como poupar, se organizar para comprar a moto, para comprar o carro. Então, o outro, acho, de Tabatinga, que perguntou se pode comprar a moto, eu acho que nenhum dos três aqui vai se arriscar a dizer, porque a gente não sabe como está a situação dele, se ele precisa, não é, se tem outra prioridade. Então, as escolhas vão muito além. Sim. E o erro, o escorregar nas escolhas, é que faz com que muita gente se endivide. É a falta de clareza nas prioridades, não é? E no planejamento financeiro, que permita cuidar de hoje e de amanhã. Zé Mário, nosso querido ouvinte Zé Mário de Jaboatão, fez o teste e mandou pra gente só para dizer que tá ligadinho no programa. Valeu, Zé Mário. 723, tá aqui considerado no perfil excelente, viu? Deixa eu ver aqui, quem mais? Selma Silva, de Casa Amarela. É verdade que ficar no cheque especial baixa o score, Rodrigo? De alguma maneira, sim. Porque a gente está falando de uma sinalização que esse consumidor ele tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade com o crédito dele, com a renda dele. Ele não está conseguindo gerenciar a renda dele. Então, essa é uma informação. É a mesma coisa da dívida do cartão de crédito, é a mesma leitura do atraso, do aquela rotativo. Questão, né? Que recado você está enviando? É isso aí. Que você está no cheque especial. Exato. Né? O que é que eu costumo dizer para os nossos clientes lá do Sebrae? Crédito é relacionamento. Crédito é um namoro, crédito é um casamento. Você constrói. Você constrói. Não é um caso que você vai ter, você teve um caso, opa, não é assim, pessoal, não é assim que funciona. Se você quiser acessar crédito, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, você tem que ter um bom histórico para que a instituição financeira possa querer manter esse relacionamento com você. Caso contrário, uma outra instituição financeira pode até querer, vai depender da política, vai depender do que ela entende que é bom para ela. De repente, teu histórico não é 1000 maravilhas, mas você tem uma capacidade de consumir alguns serviços financeiros dentro daquela instituição financeira, teu faturamento é legal. Então, talvez, dependendo das condições que você demonstra, né, aquela instituição financeira pode ter interesse em você ou não, como é na vida real. O score é um bom indicador, sim. O score é um excelente indicador. Mas tem várias questões que são levadas em consideração. Mas é muito importante, desculpa, Ana, isso que o Rafael falou, tá? Porque como é que a gente vai dar uma nota? A instituição, quem avalia, na verdade, né, para o score, se você não tem um relacionamento. Então, isso acontece muito com empreendedores que dizem, mas eu tenho conta no banco digital porque eu não vou pagar tarifa, isso, aquilo, outro. Pode ser, é uma boa para você não pagar tarifa e ter menos despesas, porque para o pequeno negócio, para quem é empreendedor, isso pesa. Mas se você pensa em ter, né, em tomar crédito, seja para crescer ou para respirar e se reorganizar, os bancos digitais não são os melhores, né? Que vão, assim, a melhor linha de crédito, quem vai te conceder crédito. Então, você vai, talvez, aí para cooperativas ou para os bancos tradicionais. E para isso, você tem que ter uma conta lá, ter um histórico, ter um relacionamento, para que você possa gerar uma situação de análise que vai te dar confiança ou não. Por isso, eu destaco e reforço. Isso que o Rafael trouxe é bem importante. Tem de gente em banco digital, meu Deus, gente. André, de Boa Viagem, está compartilhando com a gente que seu score está em 912.
Tá conseguindo. Esse é o dos sonhos. Ele diz, eu tô conseguindo ser aprovado na maioria das coisas que solicito. Exato. Tem poder de barganha, tem uma condição boa, tem acesso. Ele tá passando confiança aí. Bom ele só deve estar com problema. Deve estar recebendo ligação. Não, e agora que a galera que conhece ele sabe que ele tem um score bom, vai pedir crédito a ele. Como é o nome dele mesmo? Eu nem vou falar mais. Nem fala mais. Deixa assim. Rafael Demerri é especialista em serviços financeiros do Sebrae. E aí chegou uma pergunta do Fábio Silva, que nos acompanha lá no Agreste do Estado. Qual município? Ele diz qual município? Acredito eu que ele seja de Caruaru, que ele participa bastante aqui com a gente. Aí o Fábio disse assim, com juros altos, impostos pesados, burocracia e risco elevado, o que realmente incentiva o pequeno e médio empresário a empreender no Brasil? Coragem, necessidade ou um ambiente favorável para quem produz? Coragem, necessidade ou ambiente favorável. Ainda é viável empreender no Brasil diante de tantas dificuldades? E aí, Rafael? Gostei muito dessa pergunta. Ele sempre traz questões bem interessantes aqui pra gente. Obrigada, Fábio. Muito boa. A gente consegue fazer uma reflexão realmente muito boa. Porque é o seguinte, o empreendedor, ele não empreende por empreender. A gente tem que ter em mente que o empreendedor, ele está sempre solucionando as dores de um grupo de pessoas. Não é verdade? Então, se você está identificando dores num determinado grupo, seja fome. Se eu estou identificando, se eu tenho um grupo de pessoas naquela região que tem fome, então eu posso abrir uma lanchonete ali, posso abrir um restaurante, porque eu estou solucionando as dores daquele grupo de pessoas que estão ali. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o empreendedor, ele antes de mais nada, ele tem que ter um brilho nos olhos para aquilo que ele quer. O cenário pode não ser favorável, mas veja só, existem milhões de empresas abrindo todos os anos no país. E tantas que já há tanto tempo estão atuando. Exatamente. Não existe terra arrasada também, né, Rafael? Não existe. Veja, cenário adverso vai ocorrer o tempo inteiro. A gente não pode esperar o melhor momento. Porque eu acho que ano que vem não vai ter crise, não vai ter guerra, não vai ter conflito político, não vai ter conflito econômico, não vai ter nada. A eleição vai passar. Sempre teremos outras adversidades. Vamos ter adversidades, sempre. E cabe ao empreendedor poder acreditar que, de fato, é possível empreender, é possível solucionar as dores de um grupo de pessoas e poder, obviamente, procurar o Sebrae para poder lhe orientar em identificar qual é a melhor forma de empreender. Se ele estiver na região do Agreste, Central ou Setentrional, ele pode buscar o Sebrae lá de Caruaru, ou se estiver na Agreste Meridional, pode buscar o Sebrae de Garanhuns para falar ou com o Sebastião ou com a Ana Paula, que são os nossos analistas de crédito, tá? Para que possa, de fato, identificar boas oportunidades, identificar como acessar o crédito de forma realmente orientada e assistida, porque é o que nós fazemos lá na instituição. Fábio, aí você chega já dizendo assim, ouvi na Rádio Jornal. Perfeito. O Rafael já bate na porta até com o nome. Um ponto que é interessante, Natália, que eu falo muito por aí, tá? As pessoas empreendem, se você parar para pensar também, por duas coisas. Esse é o ponto de partida, é o fogo, é o que gera faísca. Oportunidade e necessidade. Então, isso no Brasil, que é muito dinâmico, gira o tempo todo. A gente saiu de 2013, aquele período que muita gente empreendeu por oportunidade, tinha gente deixando a carteira assinada, até concurso público e mais, porque veio a oportunidade. A gente veio depois para um período de impeachment, anos depois, a gente veio para a pandemia, ou seja, o cenário econômico não estava legal. Mas aquela história, os boletos sempre vencem. E as pessoas passaram a ter que empreender por necessidade. E aí, quando a situação se regulariza, tem gente que segue com brilho nos olhos, apaixonado pelo que viu e por essa via que criou e segue empreendendo. Assim como tem pessoas que empreenderam por oportunidade e que viram que não era o caminho. Então, o ponto de partida é a oportunidade ou a necessidade. Mas é importante que a pessoa tenha clareza do que o Rafael disse, tá? No sentido de, o que é que eu resolvo com o que eu empreendo? E a pessoa ter ali um caminho para seguir, um trilho, para que torne esse empreendimento algo sustentável, independente do setor que é. Mas quem são os clientes? Como é que eu vou me organizar? E aí, afunilando rapidamente, a maioria se preocupa muito com o quê? Com marketing e vendas. Marketing e vendas. E aí esquece de cuidar do financeiro, de cuidar dos números, porque é um pouco mais chato. No Instagram, fazendo pois é, mas se não cuidar dos números, o que é que acontece? Se enrola. Se enrolar, vai bater a porta do desenrola ou do crédito. E se não se organizar, não vai fazer isso da melhor forma. Então, empreender de forma consciente, procurando fazer um negócio que realmente seja promissor para o presente, para o futuro, para que você possa seguir da melhor forma. Mas o ponto de partida para quem empreende está na necessidade ou na oportunidade, e isso é uma máquina que vai gerar muito no nosso país e sempre vai acontecer. Oportunidades e necessidades que vão jogar aí os brasileiros, né, no bom sentido, para estar empreendendo. Sim. É muito boa a fala do Leandro, porque tem cerca de um mês
Eu atendi um cliente interessado em acessar crédito. Ele, de fato, tinha um bom faturamento. Ele cresceu nos últimos anos e buscou uma instituição financeira. Entretanto, o histórico dele junto à instituição financeira era muito ruim. Ele terminou pagando em juízo, né? E isso faz com que você manche o seu histórico perante a instituição financeira, tá? De fato, então o score dele certamente deve estar lá embaixo. Por mais que ele tivesse melhorado, por mais que ele tenha melhorado o seu negócio ao longo dos anos, infelizmente ele vai ter mais dificuldade. Por quê? Como a gente começou falando no programa de hoje, o comportamento dele não foi adequado. Ele precisa ter um comportamento realmente consistente, um comportamento bom, para que alguma instituição financeira queira ter um relacionamento, manter a confiança. E aí, né, a gente chega num momento que o povo está querendo saber como eu faço para melhorar isso, como eu faço para mandar sinais de que pode confiar em mim. Antes disso, Rodrigo, José Clóvis está falando o seguinte: ele trabalha com entrega. E pelo que eu entendi, José, você está com o nome em dia, né? Mas se eu compreendi errado, você corrige, tá? Mas ele fala que seu score é baixo, que ele não consegue crédito. O score dele está em 498. 498. Fica de fato mais limitado. Isso nem sempre sinaliza, com certeza é bom ouvir o Rodrigo, que é porque ele está endividado. Então tem ações, atitudes que ele pode tomar que vão ajudar para que ele tenha essa abertura. E aí ele está perguntando aqui, como ele faz para resolver isso? E assim, essa é uma pergunta, eu vou colocar aqui que é uma pergunta de milhões, porque, de novo, são muitas variáveis. Mas quando a gente olha a composição do score, a principal variável é a capacidade de pagamento da conta em dia. Então, o nosso ouvinte precisa fazer uma reflexão e uma avaliação de que, acho que ele falou que é entregador. Isso. Então, ele já tem aí provavelmente uma limitação de renda, né? Porque para a instituição financeira que concede crédito, ele não tem um emprego fixo, né? Ele não tem um salário fixo, ele é um microempreendedor, ele é um autônomo. Então, isso pode ser uma variável. Ele precisa levar em consideração como é que está o comportamento dele, porque endividado a gente já entendeu aqui que todos nós somos. Perfeito. Mas a gente paga 100% das nossas contas em dia, considerando que essa variável é a que tem mais peso na composição do score. Você está adimplente ou inadimplente? Entendeu? É muito sobre isso também. E mais um outro ponto que é bem interessante, a trajetória, né? O Rafael comentou sobre comportamento, né? E, de novo, a gente volta para isso. Porque hoje a fotografia do nosso ouvinte, ela pode ser favorável. Ele está com umas contas em dia, ele não está devendo. Mas há um ano, qual era a fotografia? Porque o score, ele é um reflexo de um comportamento na linha do tempo. Então, é uma questão avaliada daqui para trás. Então, e esse para trás pode ser um ano. O último ano dele, como foi? Assim, eu tenho um relato pessoal que o meu último ano financeiramente, na questão do score, foi uma tragédia. Porque eu cedi o meu CPF para uma pessoa muito próxima, que não conseguiu. E isso é um bom exemplo, porque acho que quem está ouvindo a gente pode não ter passado por isso, mas certamente conhecer alguém que passou. Sempre. Então eu tinha um score de 990. E aí eu cedi... No máximo, exatamente. Quase 1.000. E aí eu cedi o meu CPF para um financiamento de uma pessoa muito próxima, que teve uma série de problemas financeiros. Não foi uma questão de caráter, ela não honrou o pagamento porque não quis. Mas no final, o CPF era meu e eu fui penalizado. E passei muito tempo com o meu score na casa dos 450. Mesmo eu tendo um comportamento financeiro muito dentro do esperado. Tanto que eu tinha um score de 990. E aí, para eu me recuperar, eu tive que provar ao mercado que o meu comportamento tinha sido pontual. Que aquele não era o Rodrigo do score de 990. E como é que foi que eu provei isso? Quitando os débitos, então, a pessoa que tinha contraído, né, a dívida conseguiu negociar o débito. E na medida que ela conseguiu negociar o meu crédito, o meu score já deu uma melhorada. Mas também teve a questão dos pedidos de crédito, porque tem outra variável muito importante na composição do score, que é o quanto você está indo no mercado solicitar crédito. Isso diminui a tua pontuação. Quanto mais o teu CPF é verificado pelas instituições credoras, mais você está passando a mensagem de que você está desesperado, precisando de dinheiro. Aquilo. Exato. Não importa como.
E isso influencia negativamente o teu score. E o meu score também foi prejudicado por isso, porque no cenário de dívida, qual é a primeira tentativa do consumidor? Vou procurar crédito para ver se eu quito isso aqui. E aí o meu CPF foi mais consultado, porque inclusive eu fui procurar crédito para eu resolver o problema que eu não gerei. Porque é muito ruim ficar com essa limitação. E aí, graças a Deus, resolvi, meu score melhorou, mas foi uma questão de comportamento mesmo, né? Então não foi pontual. O meu score não saltou novamente para o patamar que era antes. Eu continuo me disciplinando financeiramente para que minha pontuação volte ao patamar que era antes, mas não por uma questão de eu precisar de novos créditos, mas para que eu passe a mensagem para o mercado de que a minha relação de confiança com as instituições foi restabelecida, porque eu posso vir a precisar. Justamente. E aí você vai estar com uma boa pontuação. Exatamente. Vai conseguir fazer uma boa administração dos juros, da oferta desse crédito, né? É isso aí. E aí sempre fica aquela dica, né, Rodrigo? Cuidar, evitar a gente emprestar. Evita ceder o CPF. É um familiar, uma pessoa que... Evita. Não é? E as adversidades aparecem. Exatamente. Mas evita. Bom, intervalo, a gente volta já. Debate em rede. Informativo da Defensoria Pública de Pernambuco em 1 minuto. Quem pode ter acesso ao serviço da Defensoria Pública e como agendar? O defensor público Fernando Jordão explica. Qualquer pessoa que não tenha condições de pagar por um advogado pode procurar a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Os atendimentos, eles ocorrem mediante agendamento, que acontecem na nossa sede, na Avenida Manuel Borba, 640, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 15 horas. As pessoas podem agendar o seu atendimento não só de maneira presencial, como também por meio do nosso site oficial, que é o defensoria.pe.def.br. Lá também estão disponíveis as informações em relação às demais regiões do Estado. A Defensoria Pública está de portas abertas para garantir o direito à justiça de forma gratuita e acessível. Informativo da Defensoria Pública de Pernambuco em 1 minuto. Chegou na rede de farmácias diariamente a fralda que une cuidado, tecnologia e confiança. As fraldas AUB já estão disponíveis em todas as farmácias diariamente, com selos internacionais de qualidade. Toque ultra macio e alta absorção. Ela consegue absorver até 500 mililitros em menos de 1 minuto, sem vazar, ajudando a manter a pele do bebê sempre seca, com conforto, segurança e qualidade. Passe hoje na Diariamente pertinho de você e conheça a fralda AUB, a melhor fralda do Brasil. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível, mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Olá, eu sou Evaristo Costa e além de jornalista, agora eu também sou empresário e criador de conteúdo. Eu sou a Fernanda Gentil e tô nessa também. Além do esporte, é espetacular experimentar outros desafios na carreira. Mas para os negócios voarem ainda mais alto, é preciso um parceiro que acompanhe. O Asas é a plataforma financeira que integra tudo em um só lugar. É tecnologia de gestão para você trabalhar e até descansar com tranquilidade. Ou marcar o próximo gol. Asas, sua empresa lá em cima. Saiba mais em asas.com. Recife é muito massa. E nos últimos anos ficou ainda mais. Novos parques, novas pontes, recorde de obras nos morros. A capital que mais abre vagas e creche no Brasil. Tem o maior crescimento do país na atenção básica de saúde. E agora também tem um hospital inteirinho para criança. Capital da Esperança, farol do estado. Recife nasceu para ser gigante e está pronta para seguir seu destino. Prefeitura do Recife. Debate em rede. Participe!
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate, gente, aqui nessa sexta-feira falando sobre crédito, enfim, sobre dinheiro, seu bolso, economia, um papo muito bom para levar informação. Mas antes de já voltar com os convidados, eu quero trazer uma informação da CBTU que administra o metrô do Recife. A CBTU informa que a linha Sul foi fechada por volta das 11 da manhã. O trem está com problema na rede aérea, na saída da estação Recife com sentido Cajueiro Seco. Manutenção foi acionada, está atuando. Outras estratégias estão sendo traçadas pelo Centro de Controle e assim que mudanças acontecerem vai ser informado pela CBTU. Então, a linha Sul está fechada. Linha Sul fechada agora. Assim que voltar a funcionar, é claro, a gente vai atualizar você, usuário do metrô, aqui na Rádio Jornal. Gente, teria muito mais para falar, não é? Mas foi bom demais. Eu já vou voltar aqui agradecendo e fazendo as considerações. Primeiro com o Rodrigo Costa, que é especialista em educação financeira da Serasa. E aí, Rodrigo, a gente recebeu uma mensagem aqui no Instagram, quando a gente compartilhou lá com os nossos internautas que teremos esse tema hoje, e é muito bom que as pessoas participem e a gente fica feliz. O Adriano Botelho, ele fez várias considerações lá no Instagram, e aí ele dizia assim, eu vou resumir. Antes de correr para negociar suas dívidas, o melhor é fazer um planejamento financeiro, para saber a parcela da negociação, se vai caber no seu orçamento, se não deixa a dívida de lado, mantém as contas da casa, garanta o sustento da sua família. Tá com restrição na Serasa, isso não vai acabar com sua vida, vai te impedir de ter acesso ao crédito, mas vá organizando sua vida. É isso, né, Rodrigo? É isso. Usar não esse tem tempo agora para repensar. Exatamente. Cabeça no lugar, Exatamente. sem desespero, mas organize sua vida financeira. Exatamente. Ele foi muito preciso nas colocações, é o que a gente prega no dia a dia de educação financeira, que é de fato o planejamento, que é de fato a organização, é você saber o quanto você recebe de renda, é você saber o quanto você gasta, é você saber destinar uma parte dessa renda para as contas que não podem deixar de ser pagas, para que você não precise recorrer ao cartão de crédito para fazer feira, para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui é o básico bem feito, né? E aí a gente, quando fala de educação financeira, coloca numa prateleira de inatingível, de coisa muito difícil, de um linguajar muito... Odeio o número. Ai, meu Deus, eu não estudei isso, mas não é sobre ter estudado. A gente sabe que isso faz muita falta e a gente precisa compensar essa ausência, né, da educação financeira nas escolas. A gente compensa com profissionais fazendo trabalhos nas redes sociais, né, nos seus portais, enfim. E buscando informação que está ao nosso alcance. Então, também tem esse exercício que o consumidor precisa fazer para se conscientizar, que é ir atrás das informações, porque não vai chegar tudo pronto na mão dele, né? Então, é isso, é planejamento, é organização, 50% da renda, pelo menos, guardado ali para priorizar o pagamento à vista das contas obrigatórias, das contas recorrentes, aquelas contas que chegam todos os meses. Porque se você recorrer a crédito para pagar o que é mensal, vai virar uma bola de neve, porque você vai pagar a conta de energia do mês passado, já devendo a do mês corrente. Perfeito. E assim vai. Né? Então é isso mesmo, planejamento e organização. Um prazer, viu, Rodrigo? Até a próxima. Prazer todo meu. Muito obrigado. Eu quero agradecer também Rafael Demerri, que é especialista em serviços financeiros do Sebrae Pernambuco. E Rafael comentava antes com a gente, eu tenho ainda um minutinho, Rafael, que o Sebrae está realizando uma aproximação com os vereadores da capital para conseguir capacitar e falar sobre microcrédito, não é? Para o microempreendedor, que é uma fatia tão grande. Fala um pouquinho sobre isso. Não só do Recife, mas de todo o estado. Nós estamos com ação junto aos vereadores em todo o estado, seja para fomentar o crédito, seja para fomentar a compras públicas. Compras públicas é muito importante para poder movimentar a economia dos municípios, né? Então, se você tem proximidade com algum vereador, converse com ele, peça para que ele possa procurar o Sebrae, para que a gente possa melhorar o ambiente de negócio dos municípios e, por consequência, reduzir aí os custos de operação, né, das empresas, e você possa ter mais recurso para poder não precisar do crédito, ou se precisar, você estar um pouquinho mais folgado para poder pagar uma boa parcela, poder ter uma capacidade de pagamento maior de acesso a crédito com um volume melhor. Rafael, um abraço, até a próxima. Abração. E sabe, gente, o que o vereador pode fazer? Pode fazer uma legislação. Aliás, pode apresentar um projeto que precisa ser sancionado pelo prefeito depois, mas ele pode pensar em legislações para tratar da vida financeira da população também, que a missão também é essa. Então, muito bom isso. Leandro Trajano, personal financeiro, bom lhe receber, e faça suas considerações. Até a próxima.
Coisa boa, bom demais a gente falar sobre isso, estar juntos, né? E falar dos cuidados com a saúde financeira, porque no dia a dia não é isso que a gente recebe. Agora, por exemplo, é hora do almoço, se muita gente for olhar no celular, vai ter aviso dizendo que a entrega é grátis. Já tem muita gente chamando porque hoje sextou, vai sair para onde, vai fazer o quê, como é, ou seja, o tempo todo tem motivação e razões para a gente gastar, mas pouca gente que vem com a reflexão do que a gente trouxe hoje aqui, que inclusive um ouvinte falou, né? Então, respira, para que possa se organizar, administrar teu presente para cuidar do seu futuro, porque a conta chega. E vai lá olhar o score, o né? score. Vai no aplicativo da Serasa. O aplicativo da Serasa, score gratuito para acompanhar, e é mito essa história de que quanto mais você, pessoa física, acessa o seu próprio score, ele diminui. Então, não. Isso é mito. Agora, se outras instituições estão consultando muito tua pontuação, aí isso pode te prejudicar, porque você deve estar pedindo crédito à torta e à direita. Olha, então, de novo, respira. E, em resumo, acesse a sua vida financeira sem moderação, né? Saiba do que está acontecendo. Exato. E se você é empreendedor, procure o Sebrae para poder acessar o crédito de forma consciente, orientada e assistida. Muito bem, gente. Esse programa fica lá no YouTube para você ouvir e reouvir quantas vezes quiser. Tá lá no site da Rádio Jornal também à sua disposição. Para você, até amanhã.